Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhor vereador, ao público presente e aos nossos funcionários. Não nos falta aqui uma funcionária, não? Sim, não. Ok. Então, hoje temos a nossa reunião número 7 de 2024, que estamos a dar início. Eu vou distribuir o resumo diário de tesouraria pelas senhoras e pelo senhor vereador e indicar que à data de 24/4/2024 há um total de disponibilidades na tesouraria de 4.004.000 euros, 4.004.231 euros e 33 cêntimos. Dou a palavra agora aos senhores e senhores vereadores, no período antes da ordem do dia, para as intervenções que quiserem fazer. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, presumo que queira a palavra, tem a palavra. Então, muito bom dia a todos e a todas. Não gostaria de deixar aqui algumas palavras em relação à data que assinalamos, portanto, temos vindo a comemorar ao longo do mês, mas que a data exata se assinalou ontem, os 50 anos após o 25 de Abril, e queria reforçar aqui que nós, que temos o privilégio e a responsabilidade de representar uma instituição democrática, neste caso a Câmara Municipal, que tudo façamos para que sejam cumpridas realmente todas, que se cumpra realmente a Constituição, que não tem sido totalmente, ou seja, ainda faltam cumprir muitas conquistas que se, passa a redundância, conquistaram com o 25 de Abril, e que tudo façamos para defender a nossa população e que também não deixemos de modo algum que essas conquistas que já estão consagradas, que nos sejam retiradas, porque vivemos um tempo em que o populismo parece ganhar muita força e estamos a correr sérios riscos dessas conquistas nos serem retiradas. E é isso que queria aqui reforçar, que nós, portanto, com o privilégio e a responsabilidade que temos, possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Outra situação que eu queria aqui perguntar é em relação à escritura definitiva do prédio da Avenida de Berna. Seria no dia 18 de Abril, se efetivamente se concretizou, se já houve alguma reunião com a Fundação em relação ao que se irá fazer, se vai reinvestir. É isso. Muito obrigada, senhora vereadora. Senhora vereadora, muito bem. Então, vou partilhar um bocadinho as palavras da senhora vereadora. Ontem tivemos todos a oportunidade, durante o dia e no dia 24, na cerimónia que habitualmente temos no nosso município, de apontar aquilo que foram, desde logo a luta, quer de um povo inteiro, quer dos militares que a corporizaram mais formalmente com o golpe militar, digamos assim, tivemos a oportunidade em Alpiarça, ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, de fazermos um pouco uma viagem sobre aquilo que se passava antes
do 25 de Abril, e com esse propósito tivemos 2 ou 3 momentos em que procurámos relembrar, pelo menos àqueles que têm a memória ainda viva, porque foram também protagonistas dessa época, procurámos relembrar aquilo que se passava antes, com apontamentos muito simbólicos que, apesar de tudo e com muita pena nossa, não foram compreendidos ou bem compreendidos por todas as pessoas. O que tentámos fazer foi, até ao dia 25 de Abril, com estes apontamentos que vos referi, tentámos trazer à memória algumas das coisas que se passavam então. Tentámos trazer à memória o aviso que se fazia aos homens, sobretudo aos homens resistentes, de que a chegada da PIDE estaria iminente, lançando uns foguetes de madrugada. Esses morteiros serviam, e ao longo dos anos serviram durante muito tempo, para que alguns bravos corajosos que se dispunham a encontrar um sítio escondido para os poderem lançar, fossem de madrugada avisar os outros que estavam nas suas casas e que andavam e que estavam na clandestinidade, outros que andavam fugidos e que sabiam que estariam na iminência de poder ser presos. E esses morteiros, esses foguetes de madrugada serviam exatamente para lançar o alerta de que alguma coisa estaria iminente e que se iria passar, para as pessoas poderem acautelar-se minimamente. E depois, como também todos sabemos, antes do 25 de Abril não havia liberdade de expressão. E quem resistia também na clandestinidade, pela calada da noite, procurando trazer depois à luz do dia palavras de ordem que significavam exatamente aquilo que o povo sentia e que era a expressão da sua indignidade da sua indignação, perante aquilo que o regime lhes impunha. E, portanto, também permitimos que se pintassem palavras de ordem que eram comuns naquela altura em 2 pontos da nossa terra, que naturalmente ali estão durante o período em que estamos a comemorar este acontecimento, mas que depois serão naturalmente apagadas e as paredes serão pintadas e reposta à normalidade. Digamos que foi uma forma de o fazer com a veemência que nós entendemos que estas coisas devem ser recordadas. E depois tivemos um momento de explosão de alegria, que foi o dia 25 de Abril, a noite anterior e o dia 25 de Abril, onde procurámos levar às pessoas e permitir que todos tivessem um dia de alegria, de efusividade, de comemoração, de celebração. E foi este o propósito, e é este o propósito que continuaremos agora em liberdade a comemorar estes 50 anos do 25 de Abril. Com este propósito que dizia a Sra. Vereadora, e com muita propriedade, que é o de perpetuarmos a memória não só do que aconteceu antes do 25 de Abril, mas também e sobretudo defendermos os valores da liberdade, da democracia que essa data e esse acontecimento trouxeram ao povo português e também, naturalmente, aos alpiarcenses. E, portanto, nós vamos continuar. Há um conjunto de ações e de eventos que ainda estão já definidos para terem lugar até ao final do ano, e vão assim acontecer exatamente porque continuamos como democratas e, neste caso, como eleitos autárquicos, com uma responsabilidade acrescida a celebrar com alegria esta data. Para informar a Sra. Vereadora, a escritura definitiva da alienação do prédio da Avenida de Berna realizou-se efetivamente no dia 18. Foi recebido todo o preço relativamente ao imóvel e foi agendada uma reunião com a Fundação José Relvas para o próximo dia 3 de maio. O propósito desta reunião, aliás, como já tínhamos referida à própria Fundação, o propósito desta reunião é exatamente encontrarmos aqui uma forma de reinvestirmos este montante no sentido de criar condições para que haja novos rendimentos
para a Fundação José Relvas, que é esse o propósito, foi esse também o propósito da venda, agregado ao facto de estarmos a falar de um imóvel profundamente degradado e com muitas dificuldades de, quer a Câmara de modo próprio, quer depois a própria Fundação, teriam dificuldade em abdicar das rendas para se fazerem obras avultadas, e isto implicaria naturalmente, essas obras implicariam naturalmente o endividamento por parte do município para a recuperação, o que também não nos figurou razoável. E, portanto, nessa reunião contamos poder encontrar aqui caminhos e tomar decisões no sentido de, no fundo, valorizarmos o montante que resultou desta venda e podermos aplicá-lo em bens que possam reverter depois em termos de rendimentos para a Fundação. Não havendo mais nenhuma questão, eu passava então à nossa ordem do dia. E a nossa ordem do dia começa exatamente pela proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 4 de abril de 2024, que foi a número 6, naturalmente, que vem para deliberação, e eu dou também a palavra às senhoras e ao Sr. Vereador para as sugestões de correção que tiverem. Senhora Vereadora, se faz favor. Eu só tenho aqui na página 5, já no final, contém, conta o histórico de horas feitas, utiliza uma utilização. É uma redundância aqui logo muito seguida. Se calhar utiliza um método, não? Pois, não haverá aqui outra palavra. Na página 6... 5, perdão. Assim mais para o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A contar do fim, 7. Utiliza uma utilização potencial, é isso? Sim, é isso. Qual é a sugestão? Peço desculpa. Página 5. Ação do valor hora... exatamente. Frisou que para que este cálculo seja mais fidedigno do valor hora máquina e tendo em conta o histórico de horas feitas, utilizam uma utilização potencial e utilizam uma utilização potencial. Não, e posteriormente isto vai ser... Não. Utilizam uma fórmula de cálculo em vez de utilização potencial e posteriormente estabelecem-se percentagens a imputar relativamente a cada máquina. Isso mesmo. Okay. É só isto, senhora? Muito bem. Então, assim sendo, e não havendo mais propostas de correção, eu punha à votação a ata da reunião do dia 4 de abril de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é o concurso público número 1 de 2024, celebração de acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, almoços, lanches e pequenos almoços, que vem para ratificação. Uma breve informação, como sabem, este é um acordo quadro celebrado no âmbito da comunidade intermunicipal, como tem vindo a acontecer sempre. E eu, na reunião onde este acordo quadro e as propostas que foram adjudicadas teve lugar, tomei posição em nome do município e, portanto, venho agora para ratificar a posição do município de Alpiarça relativamente à celebração do acordo quadro para a aquisição das refeições. Foi, portanto, o acordo quadro que foi transversalmente aprovado por todos os municípios da Lesíria no âmbito do fornecimento das refeições escolares, a que todos também recorrem. Senhoras e senhores vereadores, senhora vereadora? É normal. É o normal, exatamente. Muito bem. Chamar a atenção que nós continuamos, os municípios todos, aliás, recorremos a acordo quadro exatamente para poder diminuir um pouco aquilo que é o suporte que os municípios fazem relativamente às refeições escolares, porque economia de escala. Exatamente, pronto. Tentamos fazer aqui conseguir aqui uma economia de escala e objetivamente tentamos que os preços das refeições escolares, que já são bastante elevados para os municípios, uma vez que estes não são os preços que depois as famílias têm que suportar, são os preços que o município suporta e depois são diminuídos para as famílias e, portanto, o objetivo é diminuir o máximo possível, mantendo os níveis de qualidade, que também tem sido uma exigência ao longo ao nível de todos os outros municípios. Muito bem, então...
não havendo questões, eu punho ao ponto à votação o concurso público número 1 de 2024 para a celebração de acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, que veio para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de autorização de venda da raiz do direito de propriedade sobre os lotes 29 e 30 ao titular do direito de superfície dos mesmos, Linocar, Sociedade de Serviços e Bens Limitada, que vem para deliberação. Esta empresa, que já é proprietária do direito de superfície destes 2 lotes, vem solicitar a aquisição do direito de raiz sobre os mesmos e, portanto, do direito da propriedade plena sobre os lotes. Nós fizemos a análise jurídica e vem com a proposta da Câmara. E o que se propõe é autorizar a venda de raiz do direito de propriedade sobre os lotes 29 e 30 ao titular do direito de superfície dos mesmos, que é o requerente Linocar, pelo valor de 10.629,51 €, que foi o valor apurado relativamente aos montantes, por comparação aos montantes da aquisição do direito de superfície. Senhores vereadores, não sei se há algum esclarecimento. Está, pronto. É também um procedimento normal. Inicialmente vendiam-se ou alienava-se apenas o direito de superfície, agora já não é assim, e quem tem ainda só o direito de superfície tem vindo a querer adquirir o direito pleno e faz alguma diferença relativamente aos direitos, digamos assim, que cada empresa tem. Se pretender esta empresa não ser alienada, não... Tem outras condições, porque tendo o direito de propriedade plena. Exatamente. Muito bem. Então, assim sendo, o ponto 3 está esclarecido. A proposta de autorização de venda da raiz do direito de propriedade sobre os lotes 29 e 30 ao titular do direito de superfície dos mesmos, Linocar, Sociedade de Serviços e Bens Limitada. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a proposta do valor de refeições escolares para 2024, que vem também na sequência já do ponto onde aprovámos a participação no acordo quadro. E, portanto, após as transferências de competência, aliás, a proposta vem instruída com o conjunto de informação necessária. Refere que os alunos do ensino determina o fornecimento de refeições é feito aos escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário é gerido pelas câmaras municipais, já é assim há bastante tempo. Os alunos do ensino profissional não pagam as refeições escolares pelo facto de as refeições serem cofinanciadas pelo Programa Operacional Capital Humano. E anteriormente à transferência das competências na área da educação para os municípios, a DGEST cobrava o valor dos alunos do ensino profissional ao agrupamento de escolas José Relvas, valor este que era suportado pelos fundos comunitários. Após a transferência de competências, cabe à Câmara Municipal cobrar o valor de tais refeições ao agrupamento de escolas, sendo que ele continua depois a ser reembolsado pelo Programa Operacional de Capital Humano. E, portanto, para o ano 2024, e tendo em conta os gastos relativos à manutenção, água, energia, gás, recursos humanos, apurou-se um custo para o município por aluno de 3,29 €, devendo ser este valor a cobrar para efeitos de faturação de refeições a alunos dos alunos a outras entidades. Assim, propõe-se que se aprove que o valor de 3,29 € por refeição e por aluno para efeitos da faturação da refeição dos alunos do ensino profissional ao agrupamento José Relvas. Como referi, continua a haver um financiamento por parte do POCH, mas desta vez, em vez de ser o Estado a fazer a cobrança, é o município por efeito da transferência de competências. Eu tenho uma pergunta. Eu não tive a oportunidade de verificar. Estes 3,29 € já eram 3,29 €, não? Eu penso que não houve alteração. Não houve alteração. 3,21 €. Eram 21. Ok. 8 cêntimos de diferença. Sim. Pois, por isso é que eu não achava que houvesse diferença. Muito bem. Quase certeza que ano passado era 3,21 E 21. sim. Ok. Muito bem. Então, relativamente ao ponto 4, proposta do valor de refeições escolares para 2024, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a proposta da Carta Municipal de Habitação, com participação financeira. Esclarecer que a Carta Municipal de Habitação, nós
é um instrumento importante, diria fundamental, para avaliação, diagnóstico e planeamento da definição de estratégias no âmbito da rede social do Concelho de Alpiarça e de interesse municipal. Portanto, é fundamental que exista, para efeitos de candidaturas a fundos comunitários, nesta matéria. Para o efeito, a comunidade intermunicipal contratou uma empresa, a empresa Terraforma Limitada, a qual está a elaborar 10 das 11 cartas municipais de habitação, uma vez que não dispõe de recursos próprios para colmatar esta necessidade. Ou seja, nem no âmbito, cada um dos municípios tem muita dificuldade em ter técnicos preparados para fazer estas cartas, e no âmbito da comunidade intermunicipal também não há recursos próprios para levar a cabo esta tarefa, e, portanto, foi contratada uma empresa, celebrou-se um contrato, e atendendo à divergência de valores entre o valor proposto no Conselho Municipal da Comunidade no dia 24 de agosto e o valor final adjudicado, a CIMLT propôs uma nova redistribuição da comparticipação municipal para a elaboração do respectivo documento, tendo sido apurado para o município de Alpiarça, a título de comparticipação, o montante de 5.032,88 €. A diferença é uma diferença muito pequena, porque também estamos a falar na adjudicação ter sido feita por um valor pouco maior, sem grande significado, e, portanto, nós já estávamos a falar de um valor nesta ordem, e houve aqui uma mudança de algumas dezenas de euros, que não tem grande relevância. De qualquer forma, é a cota-parte, digamos assim, de comparticipação que o município de Alpiarça deverá assumir na realização destas cartas municipais de habitação. Senhora Vereadora, se faz favor. Pronto, entendemos. Só por curiosidade, porque é que foi Cruz, não foi que não, é o único que não está... É porque há municípios que já tinham desenvolvido procedimentos para as cartas de habitação. Neste caso, Cruz já teria a carta de habitação ou em vias de estar pronta ou já mesmo pronta. Portanto, não compensava. E, portanto, exatamente, não iam voltar a fazer o mesmo trabalho, uma vez que já tinham, digamos que, desenvolvido o processo internamente, porque, eventualmente, não sei, em concreto, não sei como é que a Câmara fez, se adjudicou a alguma empresa ou se tinha capacidade interna para fazer, mas, de todo modo, como já tinham começado a fazer e já estaria bastante avançado, não compensava. Já pago algum Exatamente. Valor, eu perdi. Provavelmente. Muito bem. Então, assim sendo, não havendo mais questões, eu punho o ponto 5 à votação, proposta de Carta Municipal de Habitação com participação financeira. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é uma proposta de acordo de pagamento de habitação social, relativa à habitação social. Há uma arrendatária de um imóvel do município que reconhece possuir uma dívida no montante de 2.228,11 €, referente a rendas em atraso, e solicitou a celebração de um acordo de pagamento. Ao valor das rendas acresce o valor de 1.288,45 €, respeitante a encargos adicionais, concretamente juros de mora, a qual solicitou o perdão. O disposto no número 3 e 4 do nosso Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão das Habitações Sociais prevê que, em caso de carência económica do agregado, comprovada pelo Gabinete de Ação Social, a Câmara possa isentar o pagamento total ou parcial dos encargos adicionais. E, portanto, face ao descrito, o que se propõe, na proposta da Sra. Vereadora, é que se aprove o acordo de pagamento em anexo, onde se prevê o pagamento de 44 prestações no montante de 50 € e uma prestação no montante de 28,11 €, ao qual acresce o valor da renda correspondente ao mês, e aprovar a isenção total do valor referente aos juros de mora, no montante de 1.288,45 €, em caso de cumprimento do acordo de pagamento estabelecido. Não sei se há alguma dúvida da parte dos senhores e senhoras vereadoras. Não, penso que este é um procedimento que já também é habitual ter que se fazer. E é, de algum modo, significativo o facto de as pessoas terem a noção
de que a habitação social que está ao serviço das pessoas mais carenciadas não é suficiente hoje em dia e com as dificuldades todas ao nível da habitação é muito complicado. Todos os dias há famílias e pessoas que vêm ter connosco solicitando casas a preços mais baixos, uma vez que os preços estão elevadíssimos, agregados alguns deles só com uma mãe e filhos e com dificuldade naturalmente em obter depois outro tipo de ajudas, mas é de relevar o facto das pessoas compreenderem que cada situação é uma situação específica e que ainda assim há a obrigação das pessoas cumprirem aquilo que é o mínimo e que está definido, que é o pagarem a renda da casa, nestes casos que são rendas quase insignificativas e que são calculadas com base efetivamente nos rendimentos que as pessoas têm. Portanto, ninguém é posto fora de casa, nem deixa de ter uma casa, assim nós tivéssemos mais para atribuir, por causa da incapacidade de pagar as rendas. E, portanto, como elas são calculadas exatamente com esse propósito, eu julgo que é um bom exemplo de assunção de responsabilidade relativamente às dificuldades que eventualmente em cada momento se tem. Muito bem, então eu poria o ponto à votação, proposta de acordo de pagamento para a habitação social. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a lista definitiva de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior residentes no concelho de Alpiarça para o ano letivo de 22-23, que vem também para deliberação. As senhoras e o senhor vereador têm na vossa posse um memorando, digamos assim, de todo o procedimento de candidaturas que o município recebeu. E a análise de cada uma dessas candidaturas e já agora fazer referência que para este ano o montante a atribuir de bolsas de estudo é de 15 mil euros. No passado era 12 mil e este ano o total que estamos a atribuir é de 15 mil euros. 5.940 euros para o escalão A, onde temos 11 candidatos. 5.172 euros para o escalão B, onde temos 12 candidatos aprovados, e 3.888 para o escalão C, onde também temos 12 candidatos. Portanto, estamos a falar de 35 alunos, estudantes, que vão receber a bolsa de estudo, dividida naturalmente por estes escalões. Já agora fazer referência para o escalão A, as bolsas são no valor de 540 euros por aluno, para o escalão B de 431 euros e para o escalão C de 324 euros. Não sei se há algum esclarecimento. Eu queria um esclarecimento. Faz favor, senhora vereadora. Diz aqui a lista anexa e nós não temos lista nenhuma anexa. Faltam os nomes. Falta a lista. Eu, por acaso, não tinha percebido, mas nós tratamos já de conseguir a lista e de entregar às senhoras vereadoras. Só para as vereadoras, sim. Eu, por acaso, não me apercebi. Também não. Pronto. Muito Mas bem. estava no MGD, estava nos anexos. Estava. Eu peço já para depois imprimir. Pode ter havido alguma dificuldade na transferência dos documentos para aqui, mas eu, por acaso, não me apercebi. E, portanto, está o cabimento, mas de qualquer forma, nós, até o final da reunião, as senhoras vereadoras terão acesso à lista. Eu lembro que na aprovação do regulamento nós abstivemos porque não estávamos de acordo com alguns dos critérios introduzidos. No entanto, sendo esta uma lista, portanto, já a definitiva da atribuição, e que gostaríamos efetivamente de ter a lista, mas vamos votar a favor. Eu tinha aqui mais qualquer coisa para perguntar em relação a isso. É só a lista Mas que depois, falta, é isso? entretanto,
E depois nós não conseguimos, por aqui não consegui verificar se houve 3 reclamações, certo? O anexo. Sim. Se essas 3 reclamações depois não foram, portanto, Se foram ou não foram atendidas. não foram atendidas. Eu julgo que o processo administrativo estará todo completo, digamos assim, e se as senhoras vereadoras quiserem consultar toda a documentação que foi entregue por cada um dos candidatos, etc. Mas no quadro, descrição, exato. quem é que foi excluído e o motivo da exclusão. Não há Exatamente. necessidade, só como não tens essa lista, não devemos Mas verificar. na lista Pois. indica qual é que foi o motivo da exclusão. Certo. Há vários critérios, há, por exemplo, a falta de critérios do nível de aproveitamento que está definido relativamente ao ano escolar, há critérios de propriedade. O candidato tinha um rendimento per capita Eu superior. verifiquei que um dos candidatos não tinha sido atendido por causa do património, Sim. que seria superior a 120 mil euros. E foi por isso que nós, na altura, não concordámos. Porque uma pessoa pode ter uma casa no valor de 120 mil euros, mas ter muitas dificuldades. E lá está, e fica de fora, e o aluno fica pronto, não tem direito a... Só porque já tinham aquela casa e viviam naquela casa e aquela casa tem aquele valor. Certo? É injusto e foi por isso que nós... Senhora vereadora, o problema é que nós, nestas circunstâncias, temos sempre muita dificuldade em ser justos, que é uma coisa fundamental quando se atribuem subsídios ou bolsas de estudo. Pronto, mas este critério foram vós que... Fomos nós que integramos, exatamente, porque e eu há... alertei para este caso. Não, mas ouça, é? há isto e há o contrário. Há um conjunto de pessoas que, tendo um património muito grande, usufruem do facto... Não, mas usufruem do facto de não terem rendimentos declarados muitas vezes e recebem subsídio, recebiam, agora não recebem, e recebiam subsídios. É assim. Pois mesmo por isso, e nós introduzimos aqui um critério que achamos que traz aqui algum rigor e que era fundamental trazer de uma vez por todas. É porque as pessoas depois... O valor de património, penso eu, o valor de património sofreria uma alteração. Hoje em dia, como sabem, as casas têm um valor muito elevado. Tem, e as pessoas que normalmente têm dificuldades nem sequer têm casa própria. Nem sequer têm casa própria. E as que têm casa própria são casas que não têm valor, não têm este valor patrimonial. Estamos a falar do valor patrimonial, não é do valor total da propriedade. O total que vão receber é a volta de quê? 300 euros? Eu nem O escalão C, sim. Isso. O escalão A, não. 540. O escalão A recebe 540 euros. Quase que dá para metade, dá para um bocadinho mais de metade das propinas. Pois claro. E mesmo assim recebem mais do que recebiam antes, porque as coisas estavam diferentemente distribuídas e eram só 12 mil euros e agora são 15. Portanto, há aqui uma diferença também substancial. Sim, porque também aumentámos a possibilidade de haver pessoas que estão numa fase da vida que vão estudar mais tarde, porque só mais tarde é que conseguem ter essa capacidade, mas que ainda assim têm dificuldades, porque têm um conjunto de outros problemas. Me disse, eu este ano nem concorri, porque só o trabalho que tinha... Se calhar não precisava assim tanto. Quem se queixa do trabalho que dá a concorrer é porque não precisa assim tanto do subsídio e, portanto, é que estas coisas não vêm propriamente sem trabalho. Muito bem. Então, ainda bem que o Miguel já vem aqui, assim já dá para distribuir, se faz favor, às senhoras vereadoras, Miguel, porque não ia no anexo. Mas pronto. Muito bem. Obrigada. Portanto, estão indicados os motivos com referência ao artigo do regulamento. 11. Então, se foram 11 é porque aqueles 3 não foram contemplados. Pronto. Muito bem. Então, será que posso pôr à votação? Sim. Muito bem. Então, assim sendo, relativamente ao nosso ponto 7, a lista definitiva de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior residentes no concelho de Alpiarça, relativa ao ano letivo 22-23, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Seguimos então para o ponto 7, é a proposta para a emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição de apólice de seguros. Como também é habitual, nós estamos a chegar ao termo do contrato de seguros que o município tem, os mais variados seguros, e esta prestação de encargos não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, porque estamos a falar de valores que ultrapassam os valores que estão definidos por lei como possíveis de proceder ao seu pagamento sem essa autorização e porque nós necessitaremos de fazer o pagamento ao longo dos anos em que a apólice de seguros vai funcionar. E, portanto, a despesa resultante do procedimento de contratação dará lugar a um encargo orçamental que se repercute em mais de um ano económico, 2024 a 2027. Relativamente ao encargo previsto, estima-se que ascenda ao montante de 472.551 euros, de imposto, isento de imposto sobre valor acrescentado, com a previsão de realização financeira de 93.675 euros no ano 2024, 157.517 no ano 2025 e 157.517 no ano 2026 e ainda 63.841,83 no ano de 2027. Considerando que foram respeitadas as regras constantes da Lei nº 8 de 2012 e que foi autorizado o cabimento que está também já referido, propõe-se que a Câmara, para efeitos do previsto no artigo 6 da Lei nº 8, emite autorização prévia favorável à assunção do compromisso plurianual pela Câmara para a realização da despesa com a aquisição de apólices de seguros para estes anos económicos, divididos da forma que eu fiz referência ao longo dos anos 2024 a 2027. Estamos a falar já agora, também para esclarecer, estamos a falar de todos os seguros que o município tem, seja de bens, seja de património, seja de veículos. Senhores vereadores, fazem favor, não sei se há alguma questão. À semelhança dos almoços, também é tal economia de escala. Não temos nada. Muito bem, então, assim sendo, eu punha este ponto à votação. Relativamente à emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição da apólice de seguros, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 é a proposta de aprovação do pagamento da contrapartida do município à comunidade intermunicipal no âmbito das Brigadas de Sapadores Florestais da Lesíria do Tejo. Este é o apuramento final de 2023. Como sabem, a comunidade intermunicipal tem uma equipa de sapadores florestais que atua ao nível dos vários municípios de forma distribuída, quer em tempo, quer em recursos, naturalmente. Na sequência do encerramento de contas de 2023, efetuou-se o apuramento global dos encargos com a Brigada de Sapadores e aos apuramentos referidos anteriormente foi deduzido o montante já imputado ao município de Alpiarça, tendo depois, porque nós já tínhamos aqui deliberado o pagamento de 6.008 euros referente a trabalhos realizados no primeiro trimestre, e no final, no encerramento de contas, apurou-se que a Brigada de Sapadores teve mais tempo e, portanto, prestou mais serviço, e apurou-se aqui um montante de 2.013 euros, que o município terá que reforçar relativamente à contrapartida da comunidade. Estes montantes são calculados em função não só do trabalho efetivamente prestado pelos sapadores nos vários municípios, mas também, naturalmente, da dimensão dos municípios e das formas de cálculo que já estavam definidas relativamente a esta questão. Dizer que este ano a que estamos a referir, a Brigada de Sapadores funcionou em Alpiarça praticamente ao nível da zona da Albufeira dos Patudos, para fazer a limpeza e desmatação de uma das outras margens que não tinha, portanto, de uma das margens que não tinha sido assegurada anteriormente,
de forma a preparar os terrenos e este ano já tivemos a intervenção ao nível da limpeza do próprio parque, da zona do parque de campismo e, portanto, da margem norte. Sim, assim, já foi da margem norte, foi às vezes. E pronto. Também estão aqui refletidos no quadro as várias entidades, portanto, os vários municípios da Lesíria que têm dias de trabalho da Brigada de Sapadores, os custos totais e a divisão destes custos pelos vários municípios. Penso que as senhoras vereadoras tiveram a oportunidade de ver. Não sei se há mais alguma questão. Sim, Faz favor. é só aqui, em relação... Eu achei a proposta um bocado confusa e depois só entendi por esse quadro, exatamente, pelo quadro. Só que no quadro eles fazem o apuramento ao semestre e, salvo erro, na proposta fala-se no trimestre. Porque Na proposta fala-se não no trimestre, mas na prestação global de contas. Depois, quando se faz o fecho de contas... Fala-se aqui, em 8 de fevereiro, referente aos trabalhos realizados no primeiro trimestre. Certo. Fala-se no trimestre, mas o apuramento feito é sempre ao semestre. Sim. Independentemente de terem feito só na primeira parte do ano... Certo. Este apuramento que foi feito dos 6.000 euros na altura foi... ao semestre. O apuramento é feito ao semestre na globalidade, independentemente dos sapadores. Este apuramento final é feito ao semestre. Ao semestre. Certo? Não, ao semestre. Nós tivemos o apuramento feito no trimestre porque tivemos as brigadas a trabalhar cá nesse primeiro trimestre. Mas esse apuramento foi feito ao semestre, independentemente de eles só catarem até março, certo. Só se fez o apuramento ao semestre. E aqui fala-se no trimestre, mas também isto também não tem relevância nenhuma porque nós estamos a falar de apuramentos globais durante Exatamente. O ano. O momento em que se faz o apuramento é irrelevante para o sentido... Sim. Mas como pode constatar, os documentos são documentos da comunidade, todos, com diferença apenas na proposta. É que eu acho que estão bem. Sim, então. A proposta é que só a proposta é que falam no trimestre. Porque estes trabalhos foram realizados no primeiro trimestre. Sim, eu estou a entender. Certo? Foi deliberado por unanimidade o pagamento de 6.000 referentes a trabalhos que foram realizados no primeiro trimestre. Isto não foi um apuramento que foi feito. Houve trabalhos que foram realizados no primeiro trimestre e que já estavam, que foram contabilizados para efeitos de pagamento. Quando fizeram um apuramento ao semestre, que é o que habitualmente fazem, vieram fazer a dedução. Mas não convence. Penso que isto não é muito complexo, mas enfim, o resultado é necessariamente o mesmo, porque estamos a falar de apuramento final de contas. Depois, acho que nós aqui, em relação a determinados municípios que têm muito mais área florestal que nós, temos um valor aproximado. Tem a ver com o número de dias que os sapadores lá trabalham, porque os municípios, mesmo não tendo todos a mesma área de intervenção, às vezes nos municípios mais pequenos as brigadas estão mais tempo. E, portanto, é natural que, nesse caso, haja uma aproximação, uma vez que os outros são maiores, mas se não houver tempo de serviço efetivo nesses municípios, a prestação, digamos assim, que eles assumem é manifestamente inferior. Porque há anos em que, para terem uma noção, as brigadas de sapadores são chamadas a miúdo durante o período de limpeza nos vários municípios, mas depois às vezes têm que sair dos sítios onde estão e desta limpeza quando nós estamos no período de ESIR. E, portanto, são chamadas para fazer intervenções a outros níveis. E nem sempre estão disponíveis para fazer aquele trabalho base dos vários municípios, que é a preparação, é o trabalho de prevenção. E, portanto, às vezes é preciso coordenar aqui as coisas e há anos em que é mais fácil estarem mais tempo em alguns sítios, porque os sítios estão mais carentes de intervenção do que noutros e, portanto, depois acaba por haver aqui algumas diferenças. Mas nós não alteramos nada nos valores que estavam já definidos anteriormente relativamente aos custos das brigadas. Portanto, estes valores
quer os dias de trabalho é que diferem relativamente à disponibilidade, mas os valores que já estavam definidos e os custos que temos com as brigadas de sapadores são exatamente os mesmos que já existiam, portanto não houve alteração. Muito bem. Aliás, como podem constatar, e já agora a título de curiosidade, há aqui municípios que, tendo áreas bastante maiores, têm 0 intervenções dos sapadores durante ou o primeiro semestre ou o segundo semestre. E, portanto, alguns têm relativamente poucas. Muito bem. Então, sendo assim, eu ponho o ponto à votação. Proposta de aprovação de pagamento de contrapartida do município à CIMLT no âmbito das Brigadas de Sapadores Florestais da Lesíria, apuramento final 2023. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é a proposta de aprovação da primeira alteração ao mapa pessoal para o ano 2024. O mapa pessoal atualmente em vigor foi aprovado na reunião de 14 de dezembro de 2023 e depois posteriormente na Assembleia Municipal de dezembro ainda. Verificou-se, entretanto, a necessidade de dotar o referido mapa com mais, não sei porque é que está escrito 9 e depois tem 11 entre parênteses. Isto é um erro também. Mas nós podemos ler. Sei porquê. É porque são 3, por exemplo, estão na mesma categoria, são 2 assistentes operacionais, estão a contar como 1, por exemplo. Sim. Depois são 2 assistentes mas técnicos. eu conto aqui, curiosamente, eu conto aqui que não são nem 8, perdão, nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu conto 10, não conto nem 9 nem 11. Eu por acaso contei 9. Mas não. Eu contei 9 e depois porque tem 3. Um tinha 3 e eu tinha 2. Eu não vejo aqui nenhum com 2. Eu vou já agora vou explicitar e nós corrigimos já, porque estamos no local certo e na altura certa. Sim. Um lugar técnico superior na subunidade de património na unidade orgânica financeira, um lugar de assistente operacional na área de eletricidade e manutenção de equipamentos eletrónicos, um lugar de assistente técnico na área de medidor orçamentista, um lugar de assistente técnico na área de apoio administrativo, todos no Gabinete de Obras Municipais da Unidade Orgânica de Urbanismo, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, 3 lugares de assistente técnico no Gabinete de Obras Particulares na Unidade Orgânica de Urbanismo, um lugar de assistente operacional no Gabinete de Ação Social e Saúde na Unidade Orgânica de Ação Social, Saúde Veterinária e Saúde Pública, um lugar de técnico superior e um lugar, está aqui, então são 11, de assistente operacional, ambos na Casa dos Patutos, e um lugar de assistente operacional na Reserva Natural do Cavalo de Sorraia, Unidade Orgânica de Turismo e Empreendedorismo. Ou seja, são 11 e cá em cima o que está escrito por extenso é 9 e portanto há aqui um... Porque são novas... Sim, não se... As categorias. Exatamente. Muito bem, mas como nós estamos a falar... Muito bem, são 11 postos de trabalho, são 11 lugares. Ora, sendo que o mapa não reflete estas reais necessidades e, portanto, a proposta é que, conforme este documento, submeta o assunto depois à Assembleia Municipal e, neste momento, se delibere neste sentido. O mapa proposto está também anexo à proposta, passa a redundância, e a definição da metodologia e da descrição dos postos de trabalho que também cá estão. Não sei se há alguma dúvida. Senhora Vereadora, se faz favor. Já agora só dizer que nós, estas alterações, os mapas de pessoal são estruturas dinâmicas e que dependem muito daquilo que vão sendo as necessidades e as exigências com que nós nos vamos confrontando ao longo do nosso trabalho. E há aspectos que são extremamente importantes, desde logo de assegurar, porque também as exigências ao nível
da necessidade técnica que nós temos hoje também são crescentes. Depois há um conjunto de situações que não estavam no nosso entendimento devidamente salvaguardadas, mas que nós nos vamos apercebendo à medida que o tempo vai decorrendo, e simultaneamente a necessidade de nós correspondermos também e começarmos a adequar o mapa pessoal às necessidades de renovação que se vão impondo a cada momento. Nós temos um índice relativamente grande de trabalhadores que estão em final da sua vida profissional e, portanto, muitas das circunstâncias também apontam já no sentido de nós estarmos a acautelar determinados tipos de postos de trabalho, porque estamos na iminência de que as pessoas possam sair e há, como sabem, alguns postos de trabalho que são de maior complexidade e que têm que ser transitados, digamos assim, tem que haver uma transição para que eles depois possam ser assumidos com a capacidade para dar conta do recado, digamos assim, relativamente às tarefas que estão inerentes. E, portanto, esta dinâmica dos mapas pessoal, eu julgo que em todas as organizações funcionará da mesma forma e é esse o objetivo, é nós podermos corresponder às exigências que nos vão sendo colocadas. Senhora Vereadora, desculpe, faz favor. Então, como é habitual, esta é uma opção vossa, quem está no ativo é que sabe quais são as áreas em que faz mais falta, portanto, criar vagas e nesse sentido nós vamos abster. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Então eu punha o ponto 10 à votação, proposta de aprovação da primeira alteração ao mapa pessoal do ano 2024. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 11 é a revisão orçamental número 2. Também vem descrito a necessidade de procedermos a esta revisão orçamental. O município considerou importante dotar alguns espaços verdes com equipamentos que lhe confiram condições de utilização e pretende assim adquirir várias casas de madeira no valor total de 40.000 euros, designadamente 2 casas de madeira para funcionar como casas de banho no Parque do Carril e uma casa de madeira para funcionar como edifício de apoio aos campos de petanca. Não existe projeto criado no plano plurianual de investimentos do município e, portanto, tornou-se necessário assegurar a sua criação e, portanto, face ao exposto, propõe-se aprovar esta revisão orçamental, que é a número 2, submetendo-se depois à Assembleia Municipal, exatamente para fazer face às despesas previstas com a aquisição destas estruturas que darão apoio a 2 localizações importantes do Conselho. Senhora Vereadora, se faz favor. Pronto. A pergunta que eu tinha era exatamente o que é que era para fazer, para adquirir com este valor, que portanto estava aqui nas casas de madeira. Pronto, as outras alterações são só mudança de rúbrica, exatamente. Certo? São. A alteração é exatamente estavam nas funções sociais e passam para a área do município. Isso mesmo. Ok. Isto como também no ponto anterior, também é uma opção vossa, seriam ou não as nossas opções e neste sentido vamos abster. Muito bem, Sra. Vereadora. Então, eu punho o ponto à votação relativamente à proposta de revisão orçamental número 2. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 12 é uma revisão de preço extraordinária relativa à requalificação da EB23 de José Relvas, que vem também para deliberação. Em conformidade com a legislação aplicável, a entidade executante apresenta ao dono de obra um pedido de revisão extraordinária relativamente à revisão de preços, através dos requerimentos que estão referidos. Foi solicitado, neste caso, um parecer à equipa de fiscalização, da qual se obteve um parecer via e-mail com registro de entrada também datado de 12/1, onde
se lê a informação, ou digamos que a posição assumida e que está aí refletida também no requerimento, na proposta, foi solicitado também um parecer jurídico ao consultor jurídico do município que reforça a aceitação dos valores e da fórmula apresentada pela equipa de fiscalização. Portanto, havia aqui um diferendo relativamente à fórmula de cálculo desta revisão de preços. A revisão de preços consta da lei e é um procedimento perfeitamente normal no âmbito de uma empreitada. Acontece que o cálculo das revisões de preços obedece a um conjunto de critérios. E havia aqui uma dissonância entre a entidade executante, portanto o empreiteiro, e o município relativamente à forma de cálculo desses valores. Quer a equipa de fiscalização que está contratada pelo município, quer o consultor jurídico tem a mesma interpretação relativamente à fórmula que deve servir de base para calcular esses valores. E, portanto, neste momento e em função o dono da obra, já agora terminar a introdução, o dono da obra reiterou a posição e, portanto, fez um novo pedido por parte da entidade executante. O dono da obra, que é a Câmara, reiterou a sua posição. Houve um novo pedido por parte da entidade executante, onde é apresentado um novo cálculo de revisão extraordinária referente à revisão de preços provisória com a utilização da fórmula da equipa de fiscalização que foi aceite por nós. E, portanto, no montante de 186.257,17 €. Em conformidade com o previsto na legislação aplicável, foi efetuado o cálculo da revisão extraordinária relativamente à revisão de preços provisória. À data e em função dos últimos indicadores económicos publicados em Diário da República, referentes ao terceiro trimestre de 2023, houve direito à revisão de preços no valor de 185.763,70 €, onde se obteve o coeficiente de atualização mensal para trabalhos de natureza prevista, conforme indicado no mapa. E, portanto, como descrito anteriormente, propõe-se que a Câmara Municipal, tendo em consideração o disposto também na legislação aplicável, aprove a revisão de preços extraordinária no montante de 185.763,70 € mais IVA, referente à empreitada de requalificação da escola secundária, da escola EB23 de José Relvas. Julgo que vêm os elementos todos necessários à boa interpretação desta proposta. Como digo, é um procedimento normal no âmbito das empreitadas e eu dou a palavra às senhoras vereadoras para, se tiverem alguma questão que eu possa esclarecer, esclarecer. Muito obrigada. Obrigada. Sendo que é um procedimento normal e também normal que, dada a complexidade do documento, a nossa posição seja de abstenção, e é isso que vai acontecer. Muito bem, muito obrigada, senhora vereadora. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação: revisão de preços extraordinária relativamente à empreitada de requalificação da EB23 secundária de José Relvas. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 13 é a proposta de autorização para concurso público para concessão de exploração turística com alojamento do espaço designado por antigo Parque de Campismo de Alpiarça e também a aprovação das peças do procedimento que vem exatamente para deliberação. Finalmente, senhoras vereadoras, depois de um conjunto de peripécias relativamente a este processo, o município entendeu não fazer uma asta pública relativamente à concessão do espaço, entendeu fazer um concurso público. Digamos que temos aqui maior formalismo, mas no fundo o objetivo é dar transparência à possibilidade de haver adjudicação. E há um conjunto vasto de critérios que agora sim estão elencados relativamente quer às obrigações que são pretendidas da parte do futuro concessionário, quer relativamente à fórmula como nós vamos valorizar e categorizar cada uma das propostas, já com indicações precisas ao nível dos valores, da majoração que algumas das propostas podem vir a ter,
relativamente aos prazos, à possibilidade de renovação e a um conjunto de garantias de cumprimento das obrigações que não estavam devidamente acauteladas, em nossa opinião, nos documentos que eram documentos de trabalho e que nos levantavam também a nós algumas questões. Há um conjunto de, como disse, de critérios que estão agora previstos nos vários documentos do procedimento e que asseguram, em nosso entendimento, o interesse superior do município relativamente à transparência e à garantia, aquela que é possível nestas coisas conseguir, à garantia de que da parte do concessionário também haverá uma responsabilização relativamente a esta concessão. Dizer só, para finalizar, que também houve aqui um período de tempo, e isto para justificar o facto de se ter alongado no tempo, não só agora nestas últimas reuniões, mas alongado no tempo, desde o início do mandato, a preocupação, até porque o contrato da concessionária que lá existia não terminou logo e, portanto, terminou no ano seguinte, no período do verão, houve aqui um alongar de tempo porque o município teve que contratar uma empresa para fazer todo o levantamento topográfico da área do parque que não existia. Aliás, que não existe relativamente a muitos dos imóveis e dos espaços, e inclusivamente dos espaços urbanos. Não há levantamentos nem registros da escola, não há do bairro dos 46 Fogos, o que tem sido também, já agora aproveito para informar as senhoras vereadoras, nós temos todo o processo da estratégia local de habitação e todo o processo de obra, projetos finais de execução, todo o trabalho foi feito relativamente, e com participação com o IRU, naturalmente, para nós procedermos à reabilitação dos fogos que o município ainda é detentor no bairro dos 46 Fogos. Acontece que toda aquela estrutura naquela área não tem suporte cadastral, e isso tem sido, nós também tivemos que contratar o levantamento topográfico de todo o bairro, que não está sequer destacado da área da escola e das outras áreas que existem ali, e portanto tem sido extremamente complexo nós conseguirmos, do ponto de vista documental e cadastral, garantir que os processos podem avançar. E, portanto, é uma coisa que nós desconhecíamos completamente. Aliás, provavelmente o anterior executivo também desconheceria, digo eu, porque senão mandava desde logo o bom senso que tivesse corrigido esta situação, ou pelo menos começado a corrigir, mas relativamente ao parque de campismo existia exatamente a mesma preocupação, ou seja, não havia um levantamento topográfico. Nós, para colocarmos uma área, um imóvel, o que seja, num concurso público, temos objetivamente que delimitar os espaços, que saber o que é que estamos a propor às pessoas e, portanto, do outro lado, quem vem quer saber, eu afinal estou a candidatar-me a quê? E qual é que é o espaço que eu tenho, o que é que lá existe dentro, como é que funciona, e, portanto, isso não existia e também levou algum tempo a fazer. É preciso contratar os profissionais e o processo de contratação pública, como sabem, também não é fácil, não é simples, mas de todo o modo já está concluído e, portanto, isso também trouxe a possibilidade de nós avançarmos agora neste modelo de concurso público que achamos que é muito mais adequado. De qualquer modo, eu também estou disponível para as questões que as senhoras vereadoras queiram colocar sobre esta matéria. Muito obrigada. Sim, faz favor. Pois, pegando agora nesta parte, a senhora Presidente sabe que estas coisas custam dinheiro, não é? E quando não há dinheiro é quando são mesmo necessárias é que se vão fazer. Isso acontece ao nível também das outras câmaras, com certeza. Mas pronto, à medida que as coisas vão surgindo, e irão surgir com certeza outras coisas, e para quem vier a seguir a mesma coisa, e só se vai dando por isso
quando efetivamente é Algumas já necessário. não vão surgir a quem vier a seguir. Porque, já assim vão como ficar algumas tratadas. já não surgiram Não foram à senhora muitas, Presidente, destas não foram muitas, surgiram a infelizmente, outros. Não é? infelizmente. Algumas surgiram a outros que também que tiveram que Destas, fazer. infelizmente, Antes foram. não era para concorrer a fundos não era preciso tanta burocracia, agora é preciso mais. Isto é até a nível particular, as casas dos nossos avós, nada estava legalizado, não é? E acontece a mesmíssima coisa. Em relação à proposta em si, eu fico contente portanto, que tenham acatado também algumas das nossas sugestões e agora sim penso que é mais seguro e que está, portanto, que está nas devidas condições, portanto, não temos nada contra. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, eu punho ao ponto 3 à votação, proposta de autorização para concurso público para concessão da exploração turística com alojamento do espaço designado por antigo Parque de Campismo de Alpiarça e aprovação das peças do procedimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora, eu não tenho no meu link era isso que há bocadinho solicitei. O quê? Nós temos. Mas Já estamos, né? vocês ainda têm mais a prestação de contas, eu não estou tenho. a conseguir abrir porque está sempre pesado. Eu não tenho. Tá. Para variar. Não, Certo, mas eu vou abrir. O link é o mesmo, mas eu vou tentar abrir também, porque. Se quiser, eu vou em cima buscar. A única coisa que me aconteceu a mim foi que os pontos não estão seguidos, mas isso não é Mas isso é importante, sempre mas, assim. É sempre. tem Isso que ter os gráficos. acontece, mas eu também. Isto deve demorar tempo a carregar, Pois é, um documento. porque o documento é muito longo e eu também, o meu ainda não carregou. 389 páginas, não é? Só. Já está. Deixa-me ver se eu consigo. Não, por acaso não é isto. Isto abriu mesmo. Em vez de abrir o 14 de abril. Agora já. Eu vou descarregar só este, peço desculpa porque não estava no link que eu tinha aberto e que tinha gravado aqui na área de trabalho, que é o que eu costumo fazer. Muito bem, agora também já tenho. Então pronto, o último ponto da nossa ordem de trabalhos é a prestação de contas relativamente ao ano 2023, que vem naturalmente também para aprovação da deliberação, para deliberação. Fazer aqui só umas breves considerações. Naturalmente compete ao órgão executivo aprovar a prestação de contas de modo a submetê-la depois à apreciação da Assembleia Municipal. Para o ano 2023 as contas devem ser aprovadas e apreciadas de modo a serem submetidas depois ao Tribunal de Contas até final do mês de abril. O balanço apresenta um valor total de 64.043.842,20 euros, com um património líquido de 55.659.850,29 euros e um passivo de 8.383.991,91 euros. A demonstração de resultados apresenta um valor de gastos na ordem dos 9,5 milhões de euros, de rendimentos de 8 milhões na ordem dos 9 milhões, e que faz com que o resultado líquido seja negativo no valor de 570.000 euros, 507, sendo que esse resultado deve transitar para a conta 561, que são os resultados transitados dos períodos anteriores. Os fluxos de caixa apresentam uma variação negativa e o desempenho orçamental apresentou o valor de receita de 12.529.615 euros e despesa de 11.465.548 euros. Assim, tendo em consideração as competências da Câmara, os documentos para a aprovação estão constantes da informação que foi enviada para as senhoras vereadoras e eu encontro-me disponível para as questões que quiserem colocar relativamente ao documento. Muito obrigada, senhora vereadora. Quando quiser, tem a palavra. Relativamente ao documento, não iremos colocar questões, até pela complexidade do mesmo. Foi um documento também que veio mais tarde e que nós também tivemos pouco tempo para analisar e nesse sentido nós vamos manter a nossa posição.
posição de abstenção. Então, assim sendo, com licença, assim sendo, eu ponho o ponto à votação, é a prestação de contas relativa ao ano de 2023, que depois será naturalmente submetida à apreciação da Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. Agora sim, chegamos ao final da nossa reunião e eu ia pedir à Marta, por favor, que nos está aqui a dar apoio para... Está o público, eu peço desculpa ao Sr. Vítor, que eu às vezes esqueço-me, mas eu acho que o Sr. Vítor só nos gosta de fazer companhia, não tem nenhuma questão, penso eu. Eu acho que... Mas ele um dia deste ainda nos vai surpreender. Ele um dia deste ainda nos vai surpreender, mas é sempre muito bem-vindo. Ainda merece um prémio. Merece, sim, Eu senhora. acho que uma sessão de reunião de Câmara sem o Sr. Vítor Já não é. seria Já não é a igual. mesma coisa, Porque, exatamente. Não, eu, gostamos da muito de sua ter cá. presença, da sua atenção a ouvir tudo. E pelo menos nós temos a sensação que temos alguém a ouvir-nos, porque estar a falar só para os microfones e para uma câmara não é a mesma coisa que ter gente à nossa frente. Portanto, é sempre muito bem-vindo e esperamos que continue a vir por muito mais tempo. É bom sinal. Marta, se faz favor, podes ler a minuta da ata. Sim.